Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do frango. E quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre como está a atual situação e as perspectivas agora para o mês de agosto é o José Eduardo dos Santos, que é presidente da ASGAV, a Associação Gaúcha de Avicultura. Seja muito bem-vindo aqui conosco, José Eduardo. Obrigado pelo convite, mais uma vez poder estar aí compartilhando algumas informações. E nesse aspecto aí, então, nós colocamos aí à disposição para falar um pouco aí do mercado avícola. José Eduardo, como que está a demanda por frango, tanto no mercado externo quanto aqui no mercado interno? Bom, primeiramente, nós temos que analisar o cenário, né, atípico, comparado com anos anteriores, né, e também as demandas aí de outras proteínas, né, que estão mais acentuadas aí para determinados mercados, que é o caso da carne suína, né, pelo advento da peste suína africana no ano passado e início desse ano na China, né, está sendo necessário um redirecionamento bastante volumoso de carne para suprir a defasagem, né, a queda de produção, né, e também os países ao redor ali que também sofreram com essa enfermidade. Por outro lado, no setor de aves, né, nós tivemos aí também, né, alguma retração em detrimento à pandemia, inclusive alguns frigoríficos suspensos, né, onde tiveram casos de Covid-19, né, mas se está prevendo aí um revés nessa situação nos próximos meses. O mercado, principalmente aqui no sul, ele está aquecido, né, o consumo está em alta, né, de carne de frango, né. Isso também é atrelado aí a toda a adequação da produção, né, no sentido que nós tivemos aí uma série de estabelecimentos, né, consumidores, né, que até então, né, muitos ainda permanecem, né, fechados aí, obedecendo os decretos, né, e a classificação da questão de saúde aí nas regiões. Então, tudo isso afeta principalmente as indústrias que direcionam o produto para o mercado interno, né, e com isso, então, se tem esse equilíbrio de produção aí nos últimos meses. Agora, nós estamos também observando aí uma ligeira modificação no cenário de insumos, o que nos preocupa, né, quando os principais insumos aí para a produção de carne de frango, em especial, né, é o farelo de soja e o milho, né, e nós temos aí alguns agravantes, em detrimento aí de uma estiagem, uma seca muito forte que tivemos aqui no sul, né, com quebra de safras na ordem de 40% na soja, 25%, 30% no milho, né, que afeta também, né, o custo desse produto. Mas, né, muitas empresas se programaram, fizeram suas compras antecipadas, algumas detiveram estoque, né, e há sim um certo equilíbrio no sentido de nós ultrapassarmos aí esses próximos meses críticos, né, julho, agosto, né, setembro, né, e ver como é que esse mercado sim vai se comportar. A gente não acredita na falta de farelo, não acredita numa elevação muito drástica, vai ter sim uma precificação, vai ter sim uma valorização, né, que é o efeito dessa situação toda, né, mas a gente busca um equilíbrio aí no sentido de voltar a atender a nossa demanda. Hoje nós estamos com uma produção adequada à oferta, como eu já disse, né, nós estamos vendo com muitos estabelecimentos, e o mercado externo também, alguns países que estão voltando ao normal, né, a revisão dessas suspensões no sentido de as empresas voltarem a retomar a compra da carne avícola, né, mas estamos aí bem apreensivos e acompanhando aí todo esse movimento que está acontecendo. José Eduardo, então, portanto, aqui no mercado interno a demanda ela segue aquecida, né? O frango continua sendo, né, a proteína mais competitiva frente, né, à carne suína e à carne bovina. E como que está a oferta? Você falou que houve um ajuste de produção para conseguir equalizar, né, entre oferta e demanda? Esse ajuste ele ocorre justamente quando você tem um travamento, né, do mercado consumidor, né? Então, você não consegue produzir, né, num ritmo acelerado quando se tinha uma determinada situação no mercado consumidor,
né? E quando essa situação ela sofre, né, um travamento, que é o fechamento, que é a diminuição de horário de funcionamento, uma série de coisas, automaticamente reflete no teu planejamento. Então, isso é uma lei, né, da oferta e procura e uma lei de planejamento básico, né, que se você produzir muito mais do que o consumo, você vai estar gerando ônus e prejuízo ainda não só para a indústria, como produtor, né, e prejudicando ainda mais, né, todo o cenário de mercado. Então, nós estamos prevendo, sim, existe esse comportamento natural, que é essa adequação da produção, e assim que a situação normalizar e voltarem a funcionar em pleno os mercados consumidores, nós vamos estar também atendendo essa demanda, né, com a maior normalidade e dentro das expectativas de planejamento aí do setor. Em média, de quanto que está sendo o recuo na produção de carne de frango aí no Rio Grande do Sul, José Eduardo? Nós tivemos aí, apuramos em maio, junho, aí na ordem de 12% a 15%, né, essa diminuição, né, justamente visando atender, né, o mercado consumidor, né, e também essa pequena retração aí nas exportações no que se refere aí a algumas suspensões aí de frigoríficos, né? Então, isso tudo vem para um planejamento no sentido de fazer essa adequação, mas acredito que continue nessa ordem aí, né? Em torno de 12% a 15% aí de adequação. Na medida que esses mercados irem retomando, né, que ir normalizando a situação, que for reabrindo, né, os principais estabelecimentos consumidores, hoje nossos restaurantes estão fechados, né, as praças de alimentação estão fechadas, né, grandes consumidores aí, né, como eventos, escolas, né, isso tudo acaba impactando, né, no mercado em geral. Então, assim que a situação normalizar, a produção ela vai ser adequada para atender esse mercado aí. E da mesma forma no mercado externo. E, José Eduardo, né, esse recuo, então, na produção entre 12% a 15% no último mês para justamente tentar equalizar, né, oferta e demanda, isso surtiu efeito nos preços? A gente consegue quantificar um avanço nos preços, né, de julho para cá? Na realidade, o objetivo não é especificamente esse, né? Porque, né, nós temos que observar justamente todo, né, o sistema produtivo, né, que tem no setor, tanto industrial como na produção rural. Então, a partir do momento que reduz a demanda, né, o consumo, como aconteceu, né, nós reduzimos a produção e há sim um reflexo, né, por questões de mercado já há muito tempo conhecido, né, da lei da oferta e procura, né, acaba refletindo sim um percentual, mas isso, como eu tenho dito sempre, né, o setor avícola ele tem um compromisso com o consumidor brasileiro desde a época do Plano Real, quando nós tínhamos o frango lá a R$ 1 quilo, né? E de lá para cá, se você apurar as oscilações de mercado, né, a precificação toda que envolve a avicultura, esses aumentos nunca oscilaram aí na casa de 10%, 12%, 4%, 5%, como está acontecendo agora nesses últimos meses, né? E então sempre se trabalhou com equilíbrio, né, para manter essa fidelização e o atendimento à população, já que o nosso setor produz, né, em larga escala. Então, se houve esse aumento entre mais ou menos 4% a 5%, como que estão os preços pagos ao produtor nesse momento, José Eduardo? Isso varia de situação para situação, né? Nós temos aí todo um sistema de produção integrado, né, onde as integradoras têm suas políticas ali, né, de remuneração do produtor, de acordo com o manejo, de acordo com a produtividade, né, de acordo com a situação, né, das questões sanitárias, né, tudo que envolve, né, uma relação entre produtor e indústria. Então, isso oscila muito, né, mas com certeza esse valor de remuneração que a indústria hoje atende, né, para o produtor, varia de região para região para poder também o produtor ter a sua margem de ganho. Às vezes nem, né, se almeja uma margem
né, bastante atrativa, mas com essas situações todas a gente não consegue também trabalhar aí com margens muito largas, tanto na indústria como na própria relação aí produtor e integrador. Mas assim, hoje no atacado tem alguma média de valor aí no Rio Grande do Sul que a gente consiga ter uma ideia? O que a gente tem visto aí, o quilo do frango oscilando em torno de 4,15, né, o quilo, né, nessa faixa aí, né, que o mercado vem absorvendo aí o preço. E aí, como que fica a relação de troca com os custos de produção, né? Você comentou brevemente no início a respeito dos insumos, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul, nesse primeiro semestre, sofreu uma quebra muito grande, né, na safra de soja, teve uma estiagem aí que prejudicou bastante a produção. E como que fica essa relação de troca? Esse preço remunera o produtor ou não? A conta não está fechando? O setor sempre trabalha com margens apertadíssimas, né? Então, quando nós temos essas oscilações, e principalmente no que se refere a grãos, que é aí milho e soja, digamos assim, 80%, 90% da ração das aves, né, automaticamente impacta para toda a cadeia produtiva, não somente para a indústria. Né? Então, há sim algumas dificuldades periódicas, né, pontuais até, né, onde às vezes se trabalha até no vermelho. Mas também se procura com todos os aspectos e os procedimentos que existem, né, no sistema produtivo, né, de se evitar, né, que isso perdure, né, até porque ninguém consegue trabalhar muito tempo no vermelho, né, a não ser algumas esferas aí que nem vale a pena comentar. Mas é nesse aspecto, né, que a gente trabalha, no sentido de buscar, né, um equilíbrio. Há momentos, sim, que nós trabalhamos, né, com situações bem complicadas, né, e tem momentos que nós acabamos, né, trabalhando com margens, né, que acabam garantindo o produtor aí uma situação mais favorável. Deixa eu só corrigir aqui para ti o preço do quilo do frango dessa semana, tá? Que eu tinha um preço aqui defasado, tá? Ele está oscilando aqui em torno do frango está oscilando em torno de 5,30 o quilo, tá? Essa semana aí, tá? O frango congelado, tá? Então, só para corrigir aqui que eu estava com um preço um pouco defasado aqui. Certo. Mas 5,30 é o que está essa semana, né, que está andando aqui pelo mercado. E o frango vivo ele está oscilando em torno de 3,30, 3,40 e vai, como eu te falei, né, vai da relação de cada integradora com o seu produtor, né, com um plano de relação no sentido de produtividade, no sentido de manejo, né, de atendimento às questões sanitárias, né, tudo isso implica nessa relação produtor e indústria. Mas como base hoje, o frango vivo está oscilando no mercado aqui em torno de 3,35, 3,40, né, e o frango congelado, né, que a gente coloca aí que a indústria coloca aí para venda, ele está oscilando em torno de 5,30. 5,15, 5,30. E para a gente ter uma ideia, os custos de produção por quilo de frango estão mais ou menos em que patamar? Esse número aí eu vou ficar te devendo, tá? Que aí teria que pegar aí diretamente com uma indústria, no sentido dela poder apurar ali, né, item por item, né? Eu tenho aqui o preço mais macro, né, no caso. Né? Eu teria que ver diretamente aí com uma indústria esse custo mais detalhado. Mas com os atuais patamares de preço de farelo de soja e de milho, a gente consegue ter uma ideia de que a margem para o produtor ela está apertada. Com certeza, não só para o produtor, como para a indústria. Como disse, o milho e a farelo de soja eles é 90% da ração, né? Certo. Então não tem como afetar uma ponta do produto,
do sistema, né? O efeito é em cadeia, como se diz, né? O efeito vai no produtor, vai na indústria, né? Vai em tudo, porque realmente impacta, né? Para você ter uma ideia, o nosso consumo de farelo de soja aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele está oscilando aí na casa de 1 milhão e 200 mil toneladas ano. É um volume considerável. José Eduardo? Desculpe, a ligação cortou, a conexão. Estou te ouvindo. Você me ouve? Sim, estou ouvindo. Certo, é que deu uma cortadinha aqui na ligação. E José Eduardo, quais são as perspectivas agora para o mês de agosto, tanto na questão dos preços do frango, como devem ficar, e a questão dos insumos também, né? A gente tem aí a safrinha de milho em várias regiões do país em pleno trabalho de colheita, né? Então, como que deve ficar aí tanto a questão de preços ao produtor e questão dos insumos? De determinar que daqui a 15 dias, 10 dias, né, vamos estar com margens aí na casa de 20%, tanto para a indústria quanto para o produtor, né, e seguir o nosso rumo. Mas não é bem assim, né? Nós temos aí, como eu disse, um ano atípico, uma pandemia que afetou todo o nosso sistema e outros também, que indiretamente acabam afetando o nosso fluxo comercial, né? Então, assim, perspectivas agora é bem delicado, né? Mas o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que estamos tendo esse problema, né, no cenário de grãos. Houve um redirecionamento para a exportação, houve um superaquecimento, valorização cambial, né? A gente tem todo esse momento aí que afeta o nosso custo. Por outro lado, a gente está também disciplinando a nossa produção, no sentido de atender e produzir o que realmente vai ser necessário para esse mercado que está aí, né? O fechamento de todos os estabelecimentos e sistemas aí que nós temos e procedimentos que nós temos vistos aí em relação aí à pandemia, né? Então existe todo um comportamento que nós temos que estar adotando para evitar aí prejuízos maiores ainda para a cadeia como um todo, para a cadeia produtiva como um todo, tanto produtor quanto a indústria. Mas a gente vê que há sim, né, ali na frente, né, uma chance de equilíbrio, tá? Porque nós temos aí um país que é altamente produtor de grãos, temos aí muitos empreendedores e produtores investindo, tanto em soja quanto em milho. Milho pode ter aí um pequeno redirecionamento aí da sua produção, né? E a gente vê que o agronegócio tem sido aí o grande sustentáculo da economia. Então, não vimos assim que vamos estar indo para um patamar de preços elevadíssimos por muito tempo e de falta do produto. Não, nós vamos passar um momento delicado como estamos passando aí desde o mês de março, tá? E agora essa transição, principalmente nos estados do sul, que nós estamos aí quase indo, tá? Então, contando aí com essas questões todas voltadas aí à linha. Vamos mas bem nesse cenário todo, muitas indústrias anteciparam suas compras, muitos produtores, né, reforçaram seus estoques, né, de soja, de milho, né, para poder também atravessar esse momento, né? Em relação ao preço do frango, isso vai se manter, né, mas vai ter um pequeno ajuste ainda, mas nada que vá afugentar o nosso consumidor, como eu disse, né? Um comprometimento com o consumidor, né, de manter a produção em larga escala, no sentido de atender o que está disponível de consumo no mercado, observando como se comporta as exportações, que na frente, de acordo com os prognósticos e outros estudos que nós já temos aí de final do ano passado, início deste ano, a tendência aí é uma retomada, né, das importações ou exportações, né, de carne de frango e derivados aí para os próximos meses e voltar aí a patamares de crescimento.
Certo, José Eduardo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Estou à disposição. Estivemos aqui, portanto, com o José Eduardo dos Santos, que é diretor executivo da Asgav, a Associação Gaúcha de Avicultura, trazendo então para a gente um pouco do atual cenário do mercado do frango. De acordo com ele, lá no Rio Grande do Sul houve uma redução na produção justamente para se adequar à demanda. Segundo ele, essa redução foi em torno de 12% a 15% na produção de carne de frango, para se ajustar a uma demanda que ela, apesar de estar aquecida, porque a população procura mais a carne de frango por ser mais competitiva, por ser mais barata em relação à carne suína e à carne bovina, mas ainda assim é uma demanda muito reduzida, já que as escolas que ofertam a merenda escolar não estão funcionando, estão fechadas, as cadeias de food service, eventos, redes hoteleiras, tudo segue aí fechado por causa da pandemia, então isso reduz bastante a oferta, o que motivou, portanto, uma redução na produção. Houve um avanço, então, justamente por causa dessa equalização entre oferta e demanda, houve um avanço no último mês de julho de 4% a 5% no preço do frango. De acordo com José Eduardo, hoje o preço da ave congelada lá no Rio Grande do Sul em torno de R$ 5,30, frango vivo em torno de R$ 3,30 ou R$ 3,40, portanto, no Rio Grande do Sul. De acordo com ele, há uma pressão sim por causa dos custos de produção, ainda mais lá no Rio Grande do Sul, que no primeiro semestre sofreu uma estiagem muito forte que afetou bastante, houve quebra de safra de soja, de milho, então há uma pressão forte sim pelos custos de produção que deve continuar pelo menos até o final do ano, mas segundo ele o setor segue observando como que anda a demanda e aí dessa forma controlando a produção para conseguir um ajuste para não ter aí uma sobreoferta ou um gasto muito acima. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.